Olá, família. Boa tarde a todos os presentes. Como vocês pediram, nós vamos falar do caso Larissa Manoela. Essa menina de 10 anos de idade que, infelizmente, no Dia dos Namorados, dia 12, foi encontrada por sua mãe em situação que nenhuma mãe, nenhum pai deveria passar. Vamos trazer todos os detalhes agora, fontes que passaram as informações para esse humilde canal e que vocês terão acesso neste momento. Família, dia 12 de junho, a mãe da Larissa Manoela, ela sai de casa para trabalhar. Larissa Manoela dos Santos de... Ai, meu Deus, esqueci o sobrenome dela, deixa eu ver aqui. Larissa Manoela Santos de Lucena, de apenas 10 anos de idade. Ela fica em casa, no Jardim Tupã, em Barueri, e a mãe vai ao trabalho, sai para trabalhar. Quem ficava com ela era o irmão mais velho, mas naquele dia ele teve que sair para arrumar um trabalho numa cidade próxima, Sorocaba. E ela ficou sozinha em casa. A mãe teve que sair, teve que deixá-la sozinha em casa. Era esperado que ela chegasse na sua escola por volta de 13 horas da tarde, daquele mesmo dia 12. Porém, ela não chegou à escola. Todas as pessoas começaram a ficar preocupadas. Passa-se o dia, ninguém acredita que ela possa ter um resfriado, alguma coisa. Passa-se o dia normalmente. Mas o que acontece? Por volta das 5 horas da tarde, a mãe da Larissa chega em casa. Quando ela chega em casa, ela vê a porta entreaberta. Ela entra vagarosamente, vai ao quarto da menina e vê uma cena que nenhum pai, nenhuma mãe deveria ver. Próximo à cama, sua filha. Ela olha, fica em estado de choque. A primeira imagem que ela consegue ver é o olhar vazio da Larissa. Um olhar de medo, desespero, mas opaco, frio, sem foco. Mas a percepção da sua face mostra ali o medo que ela passou. A mãe então olha para o outro cenário, para o cenário total. O desespero aumenta mais ainda. Quando ela percebe, o local todo está envolto a sangue. Ela tenta chegar perto da filha, olha, sua filha está ferida. Tentam chamar ajuda, mas percebem que era tarde demais. Larissa, uma menina, uma criança, não estava mais entre nós, no dia 12 de junho. A polícia, então, chamada ao local, percebe que o que aconteceu ali foi um crime horrendo, um crime bárbaro, um crime sem sentido praticado contra uma criança de apenas 10 anos de idade. 9, 10 anos de idade, tá? Ela ia fazer 10. Só estamos arredondando. A polícia, então, olha o estado, a perícia criminal vê. Larissa tinha sido alvo ali de ferimentos por objeto cortante. Ela é levada, então, infelizmente, para o IML. No IML percebe-se o ato de crueldade praticado contra aquela criança em defesa. Seu corpo fala, nas suas marcas, mais de 16 ferimentos. Ferimentos esses feitos por um ser que não dá para chamarmos de humano ou qualquer coisa do tipo. Não dá para falar, não dá para descrever o ato. Em poucas palavras, um cenário que mais relembra um filme de terror. A polícia então começa já os trabalhos, começa a busca, começa a tentar entender o que aconteceu. O fato da porta estar entreaberta, o fato de não ter nada arrombado, não ter sido roubado nada, não ter sido quebrado nada. Um crime? Uma vingança? Também. Ao olhar a criança, não se vê todo o cenário de terror. Mas o ML fala, o corpo fala. Larissa teria sido vítima de tentativa de abuso, de violação. E ela sabia quem era. O criminoso não poderia deixá-la com vida. Compete ao criminoso tentar ocultar o seu crime. Um crime que, mais uma vez, choca a qualquer pessoa. A polícia começa seu trabalho, câmeras são vistas, pessoas são ouvidas.
Se tem ideia de uma pessoa de moletom passando próximo à residência da menina, hoje 2 testemunhas vão ainda trazer o seu relato. Um relato que vai tentar ajudar a polícia a fechar esse caso tão complicado. Como sempre começa, a polícia vai logo em quem? No núcleo familiar, nas pessoas mais próximas, porque as estatísticas falam, esse tipo de caso só acontece em 90% por obra de pessoas próximas. A polícia ouve então o ex-padrasto. Uma pessoa ali que teria semanas antes brigado com a mãe, estaria fora de casa. Foi ouvido na sexta e retorna hoje. Ele retornou hoje à delegacia. Foi levado ali de uma forma que nos parece, ali analisando as imagens, de uma forma um pouco que coercitiva. Ele disse que está colaborando, não vamos colocar a imagem dele aqui ainda, como sempre fazemos aqui no canal. Enquanto não figurar como investigado, como suspeito, nós não colocamos a imagem dessas pessoas. Mas a forma com que ele foi levado para a delegacia fala muito. Foi levado coercitivamente. Os policiais estão segurando cada um em um braço. O ex-padrasto, então, pode figurar como uma pessoa de interesse da polícia. Está sendo ouvido agora, nesse momento, ainda está sendo ouvido. Pode ser que tenhamos surpresas, pode ser que tenhamos já uma prisão até o final do dia. Ainda não sabemos. Mas o fato é que, no desespero, na angústia de falar, a mãe acredita que o crime praticado contra a filha foi um ato de vingança contra ela. Mas ela não colocou o nome, só falou ali das suas desconfianças. Do pai da Larissa, que segundo ela é um homem violento, que já tem medida protetiva contra ele, inclusive. Pode ser. Toda a comunidade ali do Jardim Tupã está tentando entender. Um crime que, de forma geral, foi feito à luz do dia. Porque a mãe havia saído para trabalhar, o irmão havia saído para Sorocaba. Então quem chegou lá, chegou de dia. Com toda certeza, as imagens ali daquela localidade, alguém vai falar, alguém vai trazer a verdade, a luz da verdade. O que muito me espanta, né? Porque um caso como esse, que mais parece um crime ali de ódio contra determinada pessoa ou pessoas na casa, não só a oportunidade do que aconteceu, ter até a data de hoje nenhuma prisão. Porque sendo ali uma pessoa do núcleo familiar, vai ser muito fácil para a polícia, mas temos já sexta, sábado, domingo e hoje. Temos quase 5 dias. Começa a ficar mais misterioso. E se não for? E se não for uma pessoa ligada ao núcleo familiar? Quem será que cometeu esse crime? Quem será que cometeu um crime tão bárbaro? De se pensar em olhar essa criança que está aqui na foto que vocês estão vendo, vamos colocar outra imagem dela. Aqui, uma criança. Olhar essa criança com outros olhos, tentar praticar um crime do pior tipo possível. Milena Alves, boa tarde, Marconde. Seu canal é uma voz importante, dando visibilidade e trazendo verdade dos casos. Deus te abençoe, aqui de Bocaina, interior de São Paulo. Obrigado, Milena, obrigado de coração pelo superchat. Essa criança agora, a única voz dela são os familiares e nós, como sociedade. Que não podemos acatar nem aceitar um crime dessa natureza. Um ser que tem coragem de realizar 16 ferimentos cortantes numa criança que olha para ela com outros olhos, não deve ficar em sociedade. Não deve ficar solto. Um perigo para toda a localidade. Um perigo ali para todas as pessoas, para todas as crianças, todas as meninas, meninos. Porque não temos prisão até agora. Embora o padrasto ali tenha deixado celular, tenha deixado roupa, tenha deixado chinelo, ainda não teve prisão. Por isso que nós seguimos a nossa ética, né? Enquanto não figura ali no processo como investigado, como suspeito, nós não colamos. Nós não colocamos as imagens aqui. Mas olhem bem para essa criança.
Imaginem o sentimento da mãe. Em primeiro momento, ter sempre a certeza de olhar para uma criança com um olhar tão vívido, tão bonito, com tanto brilho. E depois, quando chega em casa, encontra aquela cena. A criança, de olhos abertos, estatalados, provavelmente nem soube, nem entendeu o que aconteceu. Foi retirada de todas as pessoas. Essa é a mãe, que acredita que o crime foi cometido com vingança contra ela. Será? Ou estamos falando de um caso isolado, de outra pessoa, de outro ser maligno? Porque não dá nem para categorizar uma pessoa dessas como qualquer tipo de transtorno mental ou doença. Muitas vezes nós temos que entender que algumas pessoas são más, são maléficas. Porque ter a coragem, ou a covardia, como bem entendam, de praticar um ato tão incompreensivo, nos leva a não conseguir nem categorizar um ser desses. O fato da casa estar com a porta entreaberta, significa que ou a mãe deixou a porta aberta, que eu não acho, ou a pessoa tinha chave. Ou pior, era conhecido da menina e ela abriu a porta. Todas as situações colocam uma pessoa muito próxima a Larissa Manoela. Larissa Manoela de Lucena, que irá fazer falta para toda a Barueri, para toda São Paulo e para toda a sociedade, né? Como pode um ser conseguir fazer isso? Colocar mais 16 ferimentos, tá? Foram esses os pontos. Num corpo em desenvolvimento que nem havia aflorado ainda, que nem a adolescência havia chegado. Utilizado com toda certeza um objeto cortante para deixar as marcas no seu pescoço, no seu tórax. Marcas essas que nunca mais vão sair da visão da mãe. Se foi o genitor, ou se foi o padrasto, o ex-padrasto, qualquer que tenha sido a pessoa, que ela pague, mas pague de uma forma que merece. Deus me perdoe pelo que eu vou falar, mas essa pessoa que cometeu esse crime não deveria ser pego pela polícia. Não. Para esse tipo de caso, eu acho que deveria ser a lei do talião, do olho por olho, do dente por dente. Não que eu esteja incitando o justiçamento, a barbárie, mas é o sentimento de qualquer pessoa do bem. E não admitir que um ato como esse seja colocado por um cara ser trancafiado durante uns aninhos, tomar café, almoçar e jantar às nossas custas, nós pagando, deixando ele lá no bem bom. Não. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Porque um ser desses não vai fazer a menor falta nesse plano. Não vai fazer a menor falta aqui na Terra. Eu sempre falo que eu sou contra a pena capital. Mas aí quando vem um caso como esse, eu repenso. Nós vamos lembrar daquela moça, da Bárbara, né? Que perdeu sua vida ali na saída do metrô e que o algoz foi entregue para a polícia já num saco plástico preto.
entregue ali pelo Tribunal do Crime. E muitas pessoas falaram, foi feita a justiça. Tinham certeza de que era ele. Certeza em 100%. E se tiverem a certeza em 100% de quem foi que cometeu esse crime contra essa menina, eu seria muito favorável à pena capital. Eu seria muito favorável à pena capital. Contrariando o meu próprio pensamento, minha própria razão. Sabe por quê? Porque você pensar que você criou o seu filho, que ali está o seu legado, e você chegar em casa e tomar um choque, uma cena que nunca mais vai sair da cabeça dessa mãe. Não vai ter justiça nessa terra que possa ser feita para aplacar essa dor. Não tem justiça nessa terra. Como eu disse, informações agora exclusivas, o padrasto está sendo ouvido. Não sabemos se ele vai sair de lá, se ele já vai ficar direto. Não posso cometer a ilação, mas da forma mais exacerbada que ele foi levado, eu começo a achar que alguma coisa tem. Larissa Manoela nos deixou na quinta-feira, um dia para muitos de comemoração, dia 12 de junho, dia dos namorados, mas para essa mãe, um dia de luto. Um dia que vai ficar na história do Jardim Tupã, no dia em que encontraram essa menina dentro da sua casa, vítima de um crime tão cruel, tão asqueroso. Me faz pensar aqui, filosofar. Uma grande maioria dos seres humanos é boa. Ou segue regras. Não é nem questão de ser bom ou ruim, segue regras. E quem não segue, tem que ser repensado, né? O que não dá para aceitar, que ele fique uns aninhos na cadeia e depois saia. É isso. São informações aqui agora. Pai, vamos ser mais 2 pessoas ali ouvidas. Toda a comunidade ali em Jardim Tupã está querendo saber quem foi. Está querendo saber. Por isso que nós falamos em tantos casos de justiçamento tempos atrás, né? Mas eu até entendo. Não concordo com o justiçamento, mas entendo. Entendo mesmo. Por agora, é o que temos de informação. A polícia está averiguando as pessoas próximas à família da Larissa Manoela. Esse crime deve ser desvendado por esses dias. E que Deus acolha, no seu infinito amor, a Larissa Manoela em seus braços. E que dê a oportunidade para que a mãe transforme esse sofrimento, esse luto, em luta e depois saudade. É isso. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até daqui a pouco, às 19h30, se Deus permitir e quiser.